Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo de negações e equivalências. E aí, esse bloco não tem questão de prova, mas confie em mim, não tem questão de prova, mas eu vou tentar explorar ao máximo aqui os exemplos que eu vou trazer para vocês, tentando imaginar tudo que passa na cabeça dos caras quando eles vão criar questões de provas para vocês. Então vem cá, e o que eu preciso como pré-requisito para que você consiga caminhar comigo aqui dentro desse bloco? Das regras que a gente viu no bloco anterior. Pulou o bloco anterior, então você começa a chegar aqui meio viajando, mas vamos lá. Se você se lembra como que eu faço negação de E com OU, negação de E com OU, eu saio negando tudo, trocando o E pelo OU. Se você sabe como que eu faço negação de OU com E, para negar OU com E, eu nego tudo e troco o OU pelo E. E preciso que você se lembre como que eu faço para fazer negação de E com se então. Negação de E com sim, então, às vezes surpreende um pouquinho a galera, que a galera se esquece, mas não se esqueçam. A negação de um E pode ser feita com sim, então, sempre que juntar a duplinha E, se então e E, senta E. Lembra lá, senta E, mané. De E para sim, então, a gente mantém a primeira e nega a segunda. Regrinha do mané vai servir como uma regra de negação, mané, negação de E com conectivo sim, então. Vamos começar a desembolar isso e se prepara, aperta o cinto aí, eu vou apertar, hein. A negação de não estudei direito do trabalho, mas fiz o exercício de informática. Vamos lá. Negação de não estudei direito do trabalho, mas fiz o exercício de informática. Primeiro, lembrar que aquele mas vai fazer papel de quem? Vai fazer papel de conectivo E. Então o que eu estou falando aqui é da negação de um conectivo E. E aí, comecemos fazendo o feijãozinho com arroz. O que é o feijão com arroz? Negação de E com OU. Lei de De Morgan. É o mais manjado. É o mínimo que eu preciso que você tenha noção. Como que eu faço para negar, então, este conectivo E? Negação de E. Se eu for fazer com o conectivo OU, eu nego tudo trocando o conectivo E pelo OU. Onde está sendo dito que eu não estudei direito do trabalho, vamos começar a anotar. Eu posso dizer que eu estudei direito do trabalho. Tudo bem? Então, ó, onde estava sendo dito que eu não estudei, eu digo que eu estudei. Onde tem conectivo E, se eu quero negar, eu troco o conectivo E pelo conectivo OU. E saio desmentindo tudo. Então, onde estava sendo dito ali que eu fiz o exercício de informática, eu desminto dizendo que eu não fiz o exercício de informática. Tudo bem? Olha, eu vou falar para vocês na boa. Apesar de ser uma regra muito manjada, que já se tornou muito manjada, ainda é muito comum que a alternativa que venha numa possível prova de múltipla escolha seja essa. É o feijão com arroz, o básico do básico. Negar o E com o ou, sai negando tudo. Falou que eu não estudei? Desminto dizendo que eu estudei. Falou que eu fiz o exercício? Desminto dizendo que eu não fiz o exercício. Acabou. Agora, mexendo ali agora, vamos explorar. E se não tivesse aquela que está ali com o conectivo OU? Tem como ter outra com o conectivo OU? Tinha. Por quê? Porque o conectivo OU, ele é um conectivo comutativo. Conectivo E, conectivo OU, conectivo OU, se somente se, são conectivos comutativos, conectivos para os quais eu posso pegar e trocar a ordem. Então, onde está sendo dito ali, olha, que eu não fiz o exercício de informática, lá no final, né, onde está sendo dito que eu não fiz, eu posso colocar aqui, olha, não fiz o exercício de informática, eu não vou anotar a frase toda não, tá bom? Mas seria lá, olha, não fiz o exercício de informática ou estudei direito do trabalho. Então, qual que é a ideia aqui eu poderia ter usado para vocês? Olha, a ideia da comutatividade, ok? Ó, essa que está aqui é a comutatividade. Não fiz o exercício de informática, eu coloco aqui, olha, não fiz o exercício de informática ou estudei direito do trabalho, tá aqui, olha, estudei direito do trabalho. Fechado? Muito bem. Isso aqui, digamos, um feijãozinho com arroz plus, né? O feijão com arroz numa qualidade um pouquinho melhor, que é quando ele usa ali a negação do E com ou, mas vai querer fazer a comutatividade. Agora, se o cara quiser aquela coisa platinum mesmo, diferenciada para a negação do E, o que ele vai propor na hora da prova? Aí ele vai trazer ali a negação do E com sim, então. E aí é que eu quero que você me represente.
Se fosse para negar aquele E com o conectivo sim, então, estava preparado para enfrentar uma dessa? Vem cá, deixa anotado aí, sem preguiça, me ajuda aqui, ó. Para negar o E com o conectivo se, então, a regrinha é essa, olha, você tem lá P e Q, e aí a negação de P e Q, o que eu anotei para vocês, vira isso aqui, olha, é o P chapeuzinho, não Q. Eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Então, nesse caso aqui, quando eu falo, gente, de manter a primeira, cuidado. Manter a primeira é manter essa primeira que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Manter a primeira do que está lá no E. Ih, professor, aí eu confundi, eu achei que era para manter a primeira daqui. Não, então aí confundiu mesmo. Vamos devagar. Quando eu falo para você da ideia de manter a primeira, por isso que eu peço para você guardar o mnemônico direitinho. É o senta E. É se então com E e é E com se então, que eu tenho que manter a primeira. Então ali não é para manter, olha o que eu estou falando. É manter a primeira e negar a segunda do E com se então. Não é para manter a primeira do ou com o sim, então. Não é esse o caminho. É olhar para esse E que está aqui e manter a primeira parte dele. Então ficaria assim, olha, se, aí eu mantenho a primeira parte. Se não estudei, ó, se não estudei direito do trabalho, se não estudei direito do trabalho, ok? Então, aí eu nego apenas a segunda. Aí eu nego que eu fiz o exercício, dizendo que então eu não fiz, o exercício de informática. Tudo bem? Vamos deixar anotada a regra que eu usei aqui então. Olha, eu saí lá do conectivo E, ó, eu saí da minha sentença que tinha o conectivo E e apliquei a regrinha do mané. Eu fui manter a primeira e vim negar a segunda. Apliquei a regrinha do mané. Agora vamos organizar aqui as ideias. Vejam. Bruno, oi. Velho, eu sou daqueles caras que não vou querer usar aqui a regra do mané. Eu cheguei ali no ou. Como eu vi que aquele ou, para mim, Bruno, está muito natural. Como chegou ali no ou, eu fiz o ou virar o sim então. Beleza. Então, peraí, concentra aqui em mim. Para você fazer esse ou se transformar num conectivo sim então, aí é como se você estivesse saindo daqui. Eu estou te entendendo e eu preciso que você aí do outro lado também me entenda. Se um cara tá aqui com esse ou e quer fazer esse ou virar um sim então, ele pode? Pode. Mas aí, um ou se transforma num sim então por um processo de quê, gente? Um processo de equivalência. Então, se você quiser fazer equivalência, você pode fazer a equivalência do ou para o sim então. Só que aí para o ou virar o sim então, é o sentou. Ou para sim então para ou é o sentou. E aí é o Neymar. Regra de equivalência. Como que eu poderia transformar aquele ou no sim então? Negando a primeira. Negando essa primeira. Ó, o estudei direito do trabalho ia virar aqui, não estudei direito do trabalho. Neguei a primeira. E mantive a segunda. Não fiz o exercício, não fiz o exercício. Tá valendo. Então, percebe o que você vai ter que tomar cuidado? É a linha de raciocínio que você vai ter que dar. E sobre isso eu não tenho controle de como que você como que você vai decidir. Se você quiser guardar e a negação do E com o ou sai negando tudo, ótimo. Então você vai ter que ficar ligado que aí se acontecer de você ter um ou e não ser esse ou que ele trouxe como alternativa ou como item para julgar, você tem que ficar ligado que um ou pode se transformar num sim então por equivalência. Você conseguiria sair daquele ou e chegar no mesmo sim então que eu cheguei ali, certo? Se você, que honestamente é o que eu acho que no fim das contas vai ter que acontecer, se você guardar a negação do e com ou, lei de De Morgan, é o feijão com arroz, mas se aquilo não der certo, você pode aplicar o mané, vai dar certo do mesmo jeito. Negação do e com conectivo sim então, peguei aquele e, mas é aí que eu falo que você tem que tomar cuidado. O que eu tenho que manter? É do e para o sim então. Então a primeira parte que eu tenho que manter é a primeira parte lá do e. Não estudei direito do trabalho, eu mantive. E aí eu neguei a segunda. Ok? Bem, o mundo pode acabar ali? Se o cara fizer isso que está aqui, já é, digamos, uma cobrança além do que a gente está acostumado a ver. Agora, a criatividade dele pode ir sempre mais além, porque para que facilitar se o cara pode resolver te apertar? Dava para, dessa sentença que está aqui, eu chegar em alguma outra? Ora, gente, é claro que dava. Porque eu vou precisar que você se lembre e vou falar de novo. Uma hora, se essa ficha ainda não caiu,
aqui no seu estudo, uma hora ela vai cair, vai ser lindo quando isso acontecer. Né? Que é legal quando a gente diz assim, agora eu entendi o que o Bruno está repetindo tantas vezes. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu cheguei ali naquele sim então. Tem como eu escrever aquele sim então de um outro jeito? Moçada, quantas formas diferentes que eu já trouxe para vocês até agora aqui no curso que não dá para a gente fazer de reescrita do sim então. Uma delas em particular, por um processo de equivalência, é a contrapositiva. Então, se ele quiser seguir num caminho de, opa, cheguei ali naquele sim então, mas eu não quero aquele sim então, eu quero um outro, ele pode? Claro. Só que aí é uma regra de quê? É uma regra de equivalência. Entenda o que está acontecendo aqui. É como se lá na matemática você tivesse chegado numa resposta assim, olha, 2/4. O cara pode dar a resposta 2/4? Pode, mas ele pode apresentar um resultado equivalente a esse, na hora que ele quiser. Ele não precisa ficar pedindo, mas aí eu quero a resposta mais simplificada. A gente não tem isso. Você pode chegar lá no 2/4 e o cara enfiar lá 1/2 sem te avisar que você tinha que simplificar isso aqui ou não, certo? Então é a mesma coisa aqui. Cheguei nisso daqui, tem alguma sentença que é equivalente a ela? Tem, só que o cara não precisa ficar me dando alertinho ali de que eu quero equivalência. É você que tem que estar atento. Se aquilo ali é um sim então, eu posso fazer um sim então se transformar num outro sim então. Como? Negando as duas partes e invertendo. Mas onde que eu vi isso mesmo? Mais à frente, em alguns vídeos à frente, quando a gente estava tratando lá da equivalência do sim então para o sim então, conhecida como contrapositiva. Então aqui daria para o cara fazer isso, olha. Anotem, vamos apertar. Pega o que está lá no não fiz o exercício, pega o não fiz o exercício que estava lá no final e manda para frente. Como se fosse se fiz o exercício, de informática, então aí a gente pega o que estava lá no início e manda para trás. Onde estava sendo dito que eu não estudei direito do trabalho, eu digo que então eu estudei direito do trabalho, certo? Conseguiu perceber o que eu fiz? O não fiz que estava lá atrás pulou para frente, como fiz. E o não estudei direito do trabalho que estava lá no início, eu mandei para trás. Brão, oi, velho, eu acho que eu estou começando a entender essa parada que você está fazendo aí. Legal, né? Brão, mas sabe como que eu fiz para chegar nesse outro sim, então, que você encontrou aí? Brão, tá vendo esse ou que a gente viu aqui? Sim, foi o ou que a gente tinha tirado daqui, que aí eu tinha feito como mutatividade, isso mesmo. Cara, Brunão, eu peguei esse ou que tá aqui, olha, e transformei nesse sim então. Eu não sei se foi coincidência. Foi coincidência? Não, gente, é claro que tudo isso aqui tem que fechar, né? Se você olha ali para aquele ou, não fiz o exercício de informática ou estudei, não é um ou? Isso. Por um processo de equivalência, um ou não pode se transformar num sim então? Pode. Como que por um processo de equivalência transforma um ou num sim então? Pegando a primeira e mantendo a segunda. Então, se desse ou eu quisesse pular para esse sim então, se você pensou nisso, estava certo também. Você negaria a primeira, o não fiz se transformaria em fiz, e manteria a segunda, o estudei se transformaria aqui em estudei, né? Na verdade, permaneceria aqui como se fosse o estudei. Então, você consegue perceber que está tudo ligado? Todas essas frases aqui, olha, todas essas frases aqui, elas são iguais entre si. E todas essas frases aqui, elas são o oposto do que estava sendo dito aqui em cima. Por quê? Todas essas proposições aqui, elas funcionam como se fosse negação dessa sentença que tem aqui, conectivo E. E olha, gente, aí aqui, não vou nem explorar muito, vou comentar, mas não vou anotar todas aquelas outras possibilidades que, igual eu falei, a gente tem para o conectivo sim então. A gente sabe que uma vez que eu chego no sim então, posso transformar um sim então numa reescrita usando condição suficiente. Então ali eu posso tranquilamente dizer que a negação desse E poderia ser escrita como, veja se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não, e se não fizer, você tem que voltar aí em blocos anteriores, certo? Em pontos anteriores do nosso curso, coisa que a gente já comentou. Mas a negação daquele E, se você entende que a negação de um E pode ser feita com um sim então, uma vez que eu cheguei no sim então, naquele sim então que está ali, se não estudei direito do trabalho, então eu não fiz o exercício de informática. Eu poderia usar a ideia de que não estudar direito do trabalho é uma condição suficiente. Está lembrado disso aí? E tudo que fica entre o se e o então é a minha condição suficiente? Pois bem, não estudar direito do trabalho é uma condição suficiente para não fazer o exercício de informática. É uma negação que o cara pode trazer. Então, o que eu estou tentando fazer com vocês aqui nesses blocos de fixação? É abrir ao máximo a sua mente. Se o cara lá se propuser a trazer uma alternativa em que a gente anote como resposta a primeira,
Tem hora que eu fico até frustrado, porque a gente prepara vocês para um nível tão alto e às vezes o cara vai fazer, mas tá bom, Bruno. Não, cara, Bruno, não precisa desejar o pior, não. Vamos desejar para ele fazer ali o feijãozinho com arroz. Então tá bom, ótimo. Se trouxer ali a primeira, tá valendo. Agora, eu preciso que você abra a mente. É o contrário é que dá ruim. Quando o cara resolve cobrar uma questão num nível um pouquinho melhor, você tá lá com a cabeça fechada, você, negação do E, é com ou. Negação do E, com ou. Porra, aí lascou a vida toda, velho. Porque se ele traz aquilo ali, ao invés de um ou, com um sim então, trazendo um sim então para sua prova, ele pode trazer várias escritas diferentes do que a gente já estudou aqui ao longo desse curso, certo? Então dá para usar a condição suficiente, dá para usar a condição necessária, dá para usar o implica, dá para usar o já que, desde que, todas aquelas reescritas que a gente já sabe ali para o sim então. Fechado? Passamos por esse exemplo? Então vamos lá. Vem cá que tem mais. Vem que eu vou apertar, ó. Olha a letra B. Letra B é: todos os dias são ensolarados e pratico esportes regularmente. Como que eu faço para desmentir essa sentença que está aqui? Aí aqui eu só coloquei o início, mas é como se eu estivesse pedindo a negação, tá bom? Ó, eu quero a negação dessa sentença que está aqui. Negação dessa sentença que está aqui. Aí aqui, vamos lá. Negócio aqui, de novo. Vamos tentar trazer a realidade da prova. Todos os dias são ensolarados e eu pratico esportes regularmente. O que você tem que ficar ligado? Quais são os alertas aqui? Primeiro, pedido de negação. Ótimo. Negação do conectivo E. Eu já sei, eu tenho aqui dois caminhos. Um que é o mais previsível. O mais previsível é o do cara querer negar o E na minha prova com ou. E aí como que eu nego o E com ou? Negando todas as partes. Fechado. Vamos fazer esse caminho que está aqui que é o mais previsível. Como que eu faço então para negar todas as partes? Aí agora uma coisa começa a puxar a outra. Eu estou trazendo aqui, apesar de não ser questão de prova, esse exemplo aqui, por exemplo, foi adaptado de um enunciado de prova da FCC. Então é de realidade de prova. Na hora que eu tenho que negar ali que todos os dias são ensolarados, se você vai ali, né, todo felizinho, todos os dias são ensolarados, então todos os dias não são ensolarados, nenhum dia é ensolarado. Não, aí você se perdeu aqui no curso, lá na teoria do que a gente viu dentro de diagramas lógicos. Eu já te mostrei como que a gente nega a proposição categórica. Você nunca pode se esquecer que todo, nenhum e algum são elementos que nas suas provas de raciocínio lógico eles têm que ser sinônimo de alerta. Eles vivem num universo paralelo das proposições categóricas. Para desmentir que todos os dias são ensolarados, como aquela sentença que está ali é uma sentença da forma todo A e B, eu preciso que você se lembre que negação de sentença da forma todo A e B é o algum A que não é B, certo? Então aqui, você não pode, lembra que a gente falou sobre isso lá no nosso módulo de diagramas lógicos? Eu nunca posso, numa prova de raciocínio lógico, negar todo com todo, todo com nenhum. Um quantificador que seja universal tem que ser desmentido com o existencial. Para você desmentir para mim que todos os dias são ensolarados, você tem que encontrar algum dia, pelo menos um dia, dizer que existe um dia que não é ensolarado. Então, vamos anotar aqui. Para desmentir que todos os dias são ensolarados, eu vou afirmar que algum dia não é ensolarado. Algum dia não é ensolarado. E aí lembra, vou colocar aqui, ó, o algum poderia ser substituído pelo menos um. Poderia ser substituído pelo a. Poderia ser substituído pelo existe. Ok? Aqui, já falei com vocês sobre isso, lá no nosso módulo de diagramas lógicos. Para desmentir que todos os dias são ensolarados, daria para eu desmentir até dizendo que nem todos os dias são. Isso é uma negação para o todo. Colocar só o nem na frente, apesar de ser uma negação mais pobrezinha, do ponto de vista lógico, mas tão correta quanto. Então, todos os dias são ensolarados. Aí, tá vendo? O cara aqui numa questão que está cobrando negação de E, ele te cobra um assunto de uma outra parte do curso. Então, você tem que estar ligado. Posso afirmar que tem algum dia que não é ensolarado, que pelo menos um não é, que há um que não é, que nem todos os dias são ensolarados. Aí a gente está negando aqui, aplicando lei de De Morgan. Aquele E, eu desmentiria trocando pelo ou. E onde está sendo dito que eu pratico esportes regularmente, aí eu desminto esse verbo que está aqui, olha, dizendo que eu não pratico esportes regularmente, ok? Pronto, está aqui, ó, regularmente. Ó, isso aqui é a situação manjadaça de prova.
que é onde o cara vai querer cobrar a negação do conectivo, mas ao mesmo tempo vai meter uma categórica ali no meio que é para te ferrar. Se tiver uma alternativazinha ali com todo e com nenhum, geral acaba escorregando. Lembrar que se fosse uma questão de múltipla escolha, jamais para um enunciado como esse daqui você admitiria uma negação que trouxesse o próprio E, porque não se nega E com E. Para você estar aí do outro lado entendendo o que eu estou falando, você está sabendo que negação de E ou eu faço com ou, que é o mais manjado, ou ele vai trazer para mim uma negação com conectivo sim então. Com o conectivo ou, essa que está aqui era a única opção que eu tenho? Não, vou anotar, olha para cá, o conectivo ou ele é comutativo. Como o meu conectivo ou é comutativo, eu poderia desmentir dizendo isso aqui, olha, que eu não pratico, eu não pratico esportes regularmente, ou, aí eu coloco que algum dia, ou algum dia, não é ensolarado, certo? Porque aí o que eu fiz aqui, olha, eu só apliquei a regra da comutatividade do conectivo ou. Vamos ver se você está ligado mesmo. Passou por essas aqui? Ok, estou feliz aí com você. Mas você vai me mostrar que está entendendo mesmo se você souber negar aquele E ali com o sim então. Fala para mim como que ficaria a negação daquela sentença que está lá no enunciado com o conectivo sim então. Lembra, negação de E com si então, organiza E, si então, E, senta E, si então e E, senta E, mané. Mantém a primeira, nega a segunda, regrinha de negação, mané, regra de negação. Para negar aquele E, eu posso utilizar também o conectivo si então. Não é decoreba, é um entendimento de que se a negação do E pode ser feita com ou, todo ou vira um si então. Então, existe a possibilidade que a negação daquele E seja feita com o sim então. Se a regra for, se você for aplicar a regra direta, do E para o sim então, anota aí para mim, fica se, aí você mantém a primeira. Se todos os dias são ensolarados, se todos os dias são ensolarados, então, o que eu fiz aqui, ó? Eu acabei de manter a primeira, certo? Então, ó, todos os dias são ensolarados. Eu acabei de manter a primeira. E agora eu vou negar a segunda. Negar a segunda, pratico esportes, vira. Então, não pratico. Então, não pratico esportes. Tudo bem? Eu mantive a primeira e fui negar a segunda. Apliquei a regrinha do mané. E se o cara vier naquele nível mesmo, né, de voadora? O cara não quer simplesmente trazer a negação do E com ou e também não ficou ali, não se deu por satisfeito trazendo aquele sim então. Dá para aquele sim então que eu encontrei se transformar num outro? Dá. Mas aí, como que eu transformo aquele sim então? Vai entendendo passo a passo, porque é muito natural quando você está embolando as coisas assim, nossa, tem hora que o cara usa negação, tem hora que o cara usa equivalência. Deixa eu te explicar uma coisa. O que a questão pediu, eu já fiz. A questão pediu negação. Então eu neguei o E com ou, fiz a comutatividade, certo? Assim como eu neguei o E com o sim então. Então, o que eu preciso que você entenda é o seguinte, a resposta como sim então, eu já sei que tem que ser essa que está aqui. Agora, uma vez que eu chego no sim então, é igual lá na matemática. Se eu chegar no 2/4, velho, cheguei no 2/4. Agora, onde que eu vou parar com esse 2/4? O céu é o limite. 2/4. Isso aqui pode virar 1/2, isso aqui pode virar 4/8, isso aqui pode virar 20, 40 avos. Eu não tenho como limitar a criatividade que o cara vai colocar para você. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui quando você chega em sim, então. Chegou no sim, então, lembre-se que o céu é o limite para o seu examinador. Uma regrinha basicona que ele pode seguir é a da contrapositiva, de transformar o sim então no próprio sim então, negando as duas partes e invertendo. Então vai ser que eu vou deixar anotado para vocês que talvez seja uma mais previsível, certo? O não pratico esportes eu vou mandar para frente e o todos os dias são ensolarados eu vou mandar para trás. Então me ajuda. Se eu pegar o não pratico esportes que está no final e for mandar para frente, isso aqui vai virar o quê? Se pratico esportes, se pratico esportes,
então, aí eu pego o que estava lá no início e mando para trás. Todos os dias são ensolarados. Se eu for mandar isso aqui para trás, eu mando isso para trás negando, dizendo que então, algum dia não é ensolarado. Pronto. Essa que está aqui seria, digamos, uma apelação, mas que pode, como já aconteceu em questão de prova, gente, certo? Se o cara vier com uma dessa, perfeito, agradece e saiba que uma dessa que está aqui já atrapalha muita gente só pelo fato de eu ter enfiado aqui uma categórica. Mas, se ele quiser fazer bonito, ele traz a negação de um E com sim então. E se quiser apelar um pouquinho mais, não satisfeito, ele faz a equivalência desse sim então para o próprio sim então. Preciso que você se lembre, um sim então com o outro sim então, eu nunca posso simplesmente chegar e inverter. Então aqui, nesses blocos em que eu vou apertando ao máximo, é bom que ao mesmo tempo você vai estar reforçando comigo a regra que me interessa nesse momento do curso, que são as regras de negação, mas ao mesmo tempo você vai estar o tempo inteiro olhando aqui para aquelas equivalências, que lá atrás, se você não viu bem visto, a gente aqui agora vai tentar colocar no lugar de uma vez por todas. E ó, se chegou no se então, de novo, o céu é o limite. Aqui eu ainda brinquei fazendo contrapositiva. Mas dá para transformar aquele sim então num já que. Se todos os dias são ensolarados, então eu não pratico esportes. Eu posso dizer que aquilo que está ali é a mesma coisa que, já que todos os dias são ensolarados, não pratico esportes. Desde que todos os dias sejam ensolarados, não praticarei esportes. Posso usar o desde que, o caso. No lugar daquele então, eu posso enfiar um logo. Todos os dias são ensolarados, logo não pratico esportes, certo? É porque aí tem a ver com algo, com pontos que a gente já tratou lá na frente, mas que, se ele quiser, dá para se explorar aqui. Por quê? Porque equivalência não tem hora para o cara te orientar sobre quando ele vai querer usar ou não. Vem mais, vem cá, vem cá. Olha a letra C, olha o que eu separei para vocês aqui na letra C. Meu exemplo é o seguinte: a negação de os professores universitários que lecionam em cursos de graduação são bem remunerados ou os servidores que atuam em áreas estratégicas desenvolvem atividades inerentes à comunicação com a sociedade. O que eu tentei colocar nesse exemplo aqui? Tentei trazer uma realidade próxima do que o CESP às vezes faz. A gente tem alguns enunciados de algumas bancas que são mais diretos, iguais os dois anteriores aqui que eu propus com vocês nas letras A e B. Na letra C, já trouxe uma frase um pouquinho mais bem elaborada, num perfilzão, por exemplo, que às vezes o CESP costuma fazer. Então, o que a gente tem aqui? O que vocês teriam que ficar ligados nessa sentença? Se eu estou querendo negação, perfeito. Aí você vai olhar o seguinte, negação de quem? Negação de um conectivo ou. Está aqui. Aí, como que eu faço negação do conectivo ou? Negação do conectivo ou, a gente vai ver que não tem saída. Você já se tocou para isso que eu acabei de falar aqui? Vamos lá, olha só. Negação do E, eu vou ter dois caminhos. Negação do E eu posso fazer com o ou, como se o cara tiver a fim de tentar me ferrar, ele pode cobrar uma negação de um E com um sim então, mas eu estou esperto. Eu já não estou aqui mais naquela fase, né? Eu estou amadurecendo aqui nesse curso, né? Eu não estou ali mais repetindo que a negação do E é com ou. Não, já está ligado que a negação do E tem grande chance de que seja com ou, mas pode ser também com sim então. Então você já amadureceu aqui para entender que no caso do E, eu posso ter duas opções, pelo menos, né? Eu falo pelo menos porque aquele sim então pode se transformar em várias outras opções, certo? Mas do ou eu não te dou saída. A negação do ou tem que ser feita com E. Então isso para vocês é uma boa, porque é onde não tem como ter dúvidas sobre como negar o ou. Para negar o E, vê se você está me entendendo aqui, vamos bater no papo. Para negar o E, pode ser o ou, pode ser o sim então. Agora, para negar o ou, velho, não tem saída. Para negar o ou, tem que ser com E. Como? Negando tudo e trocando o ou pelo E. Essa frase que está aqui, que eu trouxe para tentar associar, né, para tentar guardar uma proximidade com o que às vezes o pessoal do CESP faz, eu preciso que vocês fiquem atentos aqui. Os professores universitários que lecionam em curso de graduação são bem remunerados. Eu preciso que vocês fiquem atentos que nessa frase que está aqui, olha, eu tenho o verbo lecionar e eu tenho aqui o verbo ser. Só que eu tenho um verbo aqui que é o mais importante, que é o verbo ser, certo? Aquela frase que está ali, em que eu vou tentar enfeitar um pouquinho mais, os professores universitários que lecionam em cursos de graduação, na essência daquela sentença ali, eu tenho a garantia de que os professores são bem remunerados. Então, na hora de desmentir, vocês estão percebendo onde que pode vir um peguinha? O cara pode querer desmentir aquela sentença que está ali negando o verbo lecionar.
não é o verbo importante da frase. Na essência da sentença, eu tenho a lógica de que os professores são bem remunerados. Então, o verbo que eu tenho que desmentir, quando eu falo de negar todas as partes, é negar aquele verbo que é o mais importante. E ali, no caso, é o verbo ser. Então, a minha negação dessa sentença que está aqui seria os professores, os professores universitários, eu não vou anotar a frase toda, mas só para chegar no ponto que eu preciso, que é o mais importante, olha. Os professores universitários que lecionam em cursos de graduação, é aqui que está o ponto mais importante, olha, não são bem remunerados. Tudo bem? Então aqui, cuidado, porque a regra, essa que está aqui, você não tem para onde fugir mesmo. Qual que é a regra que eu tenho que usar? É lei de De Morgan. Para negar o ou, vai ter que ser com e, velho. E aí tem que sair negando tudo. Só que aí tomar cuidado para não cair na pilha torta de querer negar ali o lecionar. A frase, apesar de ser um pouquinho mais bem elaborada, traz como verbo principal o verbo ser. É aquele verbo que tem que ser desmentido. Bruno, e se eu anotasse que os professores universitários que não lecionam não são bem remunerados? Está errado? Está errado, é isso que eu estou tentando te falar. Está errado, você não pode negar ali o verbo lecionar, tá bom? É só o verbo ser. Aí você vai trocar aqui o ou pelo e e vai seguir uma linha de raciocínio aqui para a minha segunda parte. Na minha segunda parte eu tenho lá, os servidores que atuam em áreas estratégicas desenvolvem atividades inerentes à comunicação com a sociedade. Aqui de novo, o que eu tenho na essência? Que os servidores desenvolvem atividades, certo? Então não é para desmentir aqui, olha, o verbo atuar. Eu vou ter que desmentir que eles desenvolvem. Então eu vou colocar aqui, olha, e os servidores que atuam em áreas estratégicas não desenvolvem, e aí segue o baile, certo? Não desenvolvem atividades inerentes à comunicação com a sociedade. Não conseguiu perceber? O lance aqui, vocês estão percebendo que a regra em si é uma regra simples, porque aí aqui o ou não tem para onde fugir. Só que aí onde o cara pode te pegar numa questão que trate uma regra simples? Um detalhezinho como aquele ali, por exemplo, do verbo. Então fiquem atentos. De novo, esse perfil que está aqui é um perfil muito próximo do que o CESP faz. Se não for o caso aí da sua prova, os enunciados tendem a ser bem mais simplistas. E se for o caso da sua prova, uma prova do CESP, ficar muito ligado aí na ideia da essência da frase. A essência da frase é de que os professores são bem remunerados ou que os servidores desenvolvem atividades. É isso que eu tenho que negar, basicamente, certo? E aí aqueles outros verbos que vão pintando ali, eles não têm que ser desmentidos, não tem como não podem ser desmentidos. O que poderia mudar aqui? Aí eu não vou ficar reescrevendo muita coisa, porque quando chega no E, chegar no E, gente, é mais tranquilo. Quando chega, como aconteceu na situação nos exemplos anteriores, quando chegou no ou, aí pode dar ruim, porque aquele ou pode virar um sim então. E aí o que cai em sim então pode me dar trabalho. Aqui está mais tranquilo e dominado. Neguei o ou, cheguei no E. O E já é um ponto final, porque o E não tem nenhum equivalente aqui muito importante para ele, a não ser o mas. Então você pode trocar aqui, olha, aquele E por um mas, fechado? Ó, o E você pode trocar pelo mas. O que valeria aqui também? Perceber que vale a comutatividade. Se eu cheguei ali no E, está valendo a comutatividade. Z. Os servidores que atuam em áreas estratégicas não desenvolvem e os professores universitários que lecionam em curso de graduação não são bem remunerados. Tudo bem? Não estou anotando, mas estou te avisando. Se você achar que deve, dê um pause aí e registre. Vale aqui a comutatividade para o conectivo E. Aqui, tá vendo que são duas frases que são negativas? A primeira é, os professores não são bem remunerados. A segunda, os servidores não desenvolvem. Então aqui daria, isso aqui é muito cara, por exemplo, de CESP mesmo. Como tem ali aquele E junto com o não, eles usarem o NEM, tá ligado? Eu poderia fazer assim, olha, os professores universitários que lecionam em curso de graduação não são bem remunerados, nem, porque aí, olha, esse E junto com o não aqui, olha, isso aqui pode virar um NEM. Nem os servidores que atuam em áreas estratégicas desenvolvem atividades inerentes à comunicação com a sociedade. Percebeu? Como um panorama aqui, ó, de negação de ou para E,
esses apontamentos. Lembrar que o ou pode ser equivalente ao mas, por exemplo. Lembrar que, uma vez que eu cheguei no e, lembrar, aqui eu não sei se o ou é equivalente, acho que eu confundi, falei que o ou é equivalente ao mas. Vamos de novo, né? Lembrar que o e é equivalente ao mas. Lembrar que o e é comutativo. E lembrar que nesse caso aqui específico, como eu tenho duas frases com sentidos negativos, eu posso ali no final trocar o e com não por um nem. Beleza?